estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais de sempre, o caderno, a folha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário, que é sempre o nosso amigo, nosso companheiro nas aulas de língua portuguesa. Na sequência, coloquem a data de hoje, língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar início à nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns conteúdos. Nós vamos para o gênero reportagem. Também vamos rever concordância nominal e verbal e coerência e coesão. Vamos lá. Quais são as características de um texto informativo? Os textos informativos apresentam um tema ou um assunto, baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos e pesquisas científicas e também divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como exemplo, eu trouxe aqui um texto informativo que nós vamos retomar e entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse gênero. Vamos comigo na leitura. O desmatamento ainda acontece depois de tantos anos. A perda da cobertura florestal continua sendo tão preocupante quanto sempre foi. Embora as estimativas sobre o desmatamento da Amazônia variem conforme a fonte, existe um consenso geral de que 10% a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já tenham desaparecido. Os índices de desmatamento variam de um país amazônico para outro. Isso acontece principalmente porque variam também os fatores que ocasionam esse processo na região. No Brasil, por exemplo, a estimativa oficial é que aproximadamente 18% da Amazônia brasileira já tenha sido desmatada. É comum que o corte raso da floresta seja feito para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Já em outros países, normalmente a ocupação da floresta se dá por pequenos agricultores. O desmatamento é particularmente acentuado em áreas adjacentes a centros urbanos, estradas e rios. No entanto, mesmo as áreas remotas, onde não se conhece atividade humana, já mostram sinais de sofrer a pressão humana, principalmente em lugares onde existe mogno e ouro. Então, aqui eu deixei algumas partes destacadas no texto, porque essas informações vão servir para ajudar vocês a responder as questões que virão na sequência. Vamos lá! A questão de número 1. O que podemos inferir a partir da leitura do título do texto? O desmatamento ainda acontece depois de tantos anos. Então, aqui vocês vão ter que concluir, deduzir, que significa a palavra inferir, fazer uma inferência é concluir, deduzir. Então, a partir da leitura do título, o que vocês podem
inferir. Então, leia as alternativas com atenção e eu já vou voltar com a resposta. Então, voltando aqui com a correção da atividade, vocês deveriam pensar a partir da leitura do título do texto. O desmatamento ainda acontece depois de tantos anos. Então, o que a gente pode inferir a partir disso? A. Os números de desmatamento estavam controlados, mas voltaram a crescer? Não estavam controlados, né? O título do texto nos mostra que ainda acontece mesmo depois de tantos anos. Então, significa que não estava controlado. Então, não é a alternativa A. B. Passam-se os anos e o desmatamento continua acontecendo. Essa é a alternativa correta. C. Apesar de os números estarem diminuindo, ainda há muito desmatamento. Também não, né? O texto, esse título, nos faz inferir que os números do desmatamento continuam aumentando. Então, aqui é a alternativa B. Agora, questão 2. De acordo com o texto. A. O desmatamento é uma preocupação recente dos ambientalistas. B. O desmatamento acontece exclusivamente em áreas próximas a centros urbanos, estradas e rios. Ou C. É comum que o desmatamento da floresta seja feito para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Então, lembrem-se do texto, acionem aí os seus conhecimentos prévios e eu já volto com a resposta.
voltando aqui com a resposta da atividade. De acordo com o texto, vamos analisar as alternativas agora. Alternativa A. O desmatamento é uma preocupação recente dos ambientalistas? Não, né? Não é uma preocupação recente, é uma preocupação que já vem de muito tempo. B. O desmatamento acontece exclusivamente em áreas próximas a centros urbanos, estradas e rios? Também não, né? Essa palavra exclusivamente deixou a questão errada. Não é exclusivo que aconteça o desmatamento em áreas próximas a centros urbanos. Também acontece em áreas afastadas, ok? E a C. É comum que o desmatamento da floresta seja feito para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Essa é a alternativa correta, alternativa C. O trecho que comprova isso: é comum que o corte raso da floresta seja feita para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Esse trecho foi retirado do texto que nós lemos. Agora, vamos lá para a nossa questão de número 3. Releia o trecho. Os índices de desmatamento variam de um país amazônico para outro. Isso acontece principalmente porque variam também os fatores que ocasionam esse processo na região. A questão que vocês vão responder é: a que ou a quem se refere o pronome isso nesse trecho? Então, veja que o pronome isso está em destaque. Vocês vão analisar a quem ou a que se refere esse pronome. Então, pensem lá e eu já volto com a resposta. Então, voltando aqui com a resposta do nosso exercício, a quem ou a que se refere o pronome isso nesse trecho? O pronome isso faz referência aos índices de desmatamento que variam de um país amazônico para outro. Vejam que essa informação está ali no início do trecho e o pronome isso retoma esse trecho, ok? Então, agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que são os verbos, adjetivos e substantivos. Então, venham comigo aqui. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Vejam que embaixo da tela eu trouxe um exemplo, então vão localizando ali onde está o verbo nesse exemplo que eu trouxe. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Mesma coisa, ali no exemplo que eu trouxe também, a gente encontra um adjetivo, vejam onde ele está e para que ele serve ali no trecho que eu trouxe. E substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços e sentimentos. Então, vamos aqui para o exemplo que eu trouxe, vamos analisar rapidinho esse exemplo. Os índices de desmatamento variam de um país amazônico para outro. Então, vejam que índices a gente classifica como substantivo, porque está dando nome
Desmatamento também está dando nome. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O verbo variam está indicando uma ação de variar. O país também é um substantivo que está dando nome. E amazônico, que é um adjetivo que está caracterizando o substantivo país. Então, retomando rapidinho aqui, os índices de desmatamento variam de um país amazônico para o outro. Índices é um substantivo, desmatamento também é um substantivo. Aqui variam é um verbo, vem do verbo variar. O país é um substantivo e amazônico é o adjetivo que está caracterizando o substantivo país. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso na sequência. Então, observem o fragmento a seguir, também retirado do trecho que nós lemos. O desmatamento é particularmente acentuado em áreas adjacentes a centros urbanos, estradas e rios. No entanto, mesmo as áreas remotas, onde não se conhece atividade humana, já mostram sinais de sofrer a pressão humana, principalmente em lugares onde existe mogno e ouro. Agora, analisem comigo a função que as palavras abaixo desempenham no texto. Então, essas palavras que estão em destaque: desmatamento, adjacentes, o conhece e o mostram. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer a análise dessas palavras dentro desse trecho e perceber que elas têm diferentes funções dentro desse trecho. Então, vejam lá, a palavra desmatamento é o nome que se dá à retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. A palavra desmatamento é classificada como um substantivo, que é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, espaços ou sentimentos. Já a palavra adjacentes, que também está em destaque ali, está caracterizando o substantivo áreas, afirmando que o desmatamento é mais acentuado em áreas próximas a centros urbanos. Chamamos de adjetivo a classe gramatical que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição e etc. Então, vocês perceberam que aqui nesse trecho, antes da palavra adjacentes, tem uma palavra que está também em destaque, só que em azul. Então, esse substantivo, áreas, está em destaque, está em azul. Por quê? Porque a palavra adjacentes está fazendo concordância com o substantivo áreas. Por isso ficou áreas adjacentes, ambos os termos no plural. Por isso que aqui o termo áreas também está em destaque, ok? Já a palavra conhece, assim como a palavra mostram, são verbos. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. No trecho, os verbos conhece e mostram estão indicando ação. Agora, vamos ver se vocês entenderam a explicação. Venham comigo aqui para a atividade. Releia as palavras e classifique-as de acordo com a tabela. Então, vocês vão ler essas palavras que estão nos retângulos e me dizer se essas palavras são verbos, são substantivos ou são adjetivos. Vamos colocar essas palavras dentro da tabela de acordo com a classificação, ok? Eu já volto com a resposta.
Então, voltando aqui com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam classificar essas palavras dentro da tabela. Antes da resposta, eu quero reler com vocês o trecho em que essas palavras foram retiradas. Vamos lá! O desmatamento é particularmente acentuado em áreas adjacentes a centros urbanos, estradas e rios. No entanto, mesmo as áreas remotas, onde não se conhece atividade humana, já mostram sinais de sofrer a pressão humana, principalmente em lugares onde existe mogno e ouro. Então, as palavras que vocês classificaram estão nesse trecho. Vamos lá? Então, as palavras sofrer, mostram e conhece são verbos, nesses casos, que expressam ação. As palavras áreas, desmatamento e ouro são substantivos. E, por último, urbanos, acentuado e adjacentes são adjetivos que estão caracterizando os substantivos, ok? Então, vamos agora para a leitura do nosso texto de número 2. Pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Além da destruição da vegetação local, as queimadas provocam prejuízos à saúde humana. Nesta época do ano, as queimadas se intensificam e alteram o cenário das cidades, ocasionando diversos prejuízos e transtornos. As condições climáticas de estiagem, altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade são fatores que agravam a situação. Mas é a ação humana uma das principais responsáveis pelo fogo que destrói e contribui para um período caótico, tanto para a saúde do planeta quanto da população. Recentemente, a Agência Espacial Americana, NASA, divulgou um estudo sobre os focos de incêndio na região amazônica e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. Segundo as análises, foram observadas grandes concentrações de queimadas em áreas próximas a importantes rodovias, sendo o Pará um dos estados mais atingidos pelo fogo. Mais um trechinho. Perigo à saúde humana. Além de ser um grande problema ambiental, as queimadas acarretam uma série de prejuízos à saúde humana. É o que explica o professor da Unifespa, Carlos Podalírio, doutor em pneumologia. Por conter vários elementos tóxicos ao nosso organismo, a fumaça liberada durante as queimadas agrava algumas doenças respiratórias, como a asma, bronquite, sinusite, renite e a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. De acordo com o professor, crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. Vamos lá agora, atividade referente a esse texto, questão de número 5. Releia o título do texto. Pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. O título faz referência a qual região? Então, releiam lá o trecho e respondam que eu já volto com a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade, o título do texto, pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Então, o título faz referência a qual região? O título faz referência à região Sul e Sudeste do Pará, que é onde fica a Unifespa, ok? Vamos lá agora para a nossa próxima atividade, atividade de número 6. Qual é o objetivo da reportagem lida? A. Alertar sobre os riscos e danos das queimadas nas regiões Sul e Sudeste do Pará. B. Mostrar dados estatísticos mês a mês sobre as queimadas. Ou C. Comparar os números das queimadas a fim de entender quais as regiões foram as mais afetadas. Então, pensem com atenção nas alternativas e eu já vou voltar com a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade. Qual é o objetivo da reportagem lida? Será que é a alternativa A, alertar sobre os riscos e danos das queimadas nas regiões sul e sudeste do Pará? Essa é a resposta certa. B, mostrar dados estatísticos mês a mês sobre as queimadas. Não, o texto em nenhum momento mostra dados estatísticos sobre as queimadas, só fala sobre os riscos e danos. E a C, comparar os números das queimadas a fim de entender quais as regiões foram as mais afetadas. Aqui também não, porque o texto não traz nenhum elemento de comparação. Ele só fala das regiões sul e sudeste do Pará. Então aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. Próxima questão. Na sua opinião, qual é a importância da manchete, do título em uma reportagem? E é possível antecipar o conteúdo da reportagem somente lendo o título? O que vocês pensam? Aqui é uma resposta pessoal. E por quê, né? Se for possível antecipar o conteúdo da reportagem somente lendo o título, ou se não for, vocês colocam o porquê que vocês acham isso, ok? Então pensem com atenção e eu já volto com a resposta.
Voltando aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essas duas questões. Vamos lá, questão de número 7. Na sua opinião, qual é a importância da manchete, que é o título de uma reportagem? Então, aqui a opção de resposta que eu trouxe, a sugestão. É por meio do título que o leitor da reportagem vai escolher se vai lê-la ou não. Por isso, o título deve ser chamativo e, ao mesmo tempo, aguçar a curiosidade do leitor para o que será tratado na reportagem. Então, o título tem que ser muito bem pensado e fazer referência, obviamente, à reportagem que será lida. E a questão 8, é possível antecipar o conteúdo da reportagem somente lendo o título? Por quê? Sim, pois é no título que aparece a informação principal do texto, um resumo breve do que será desenvolvido na reportagem. Então, aqui, novamente, o leitor do texto primeiro lê o título, vê se aquele tema interessa a ele, aí ele vai ler a reportagem em si. Então, o título é muito importante e deve ser muito bem pensado. Agora, nós vamos para a última atividade da aula. Vamos lá. Releia o fragmento e escreva quem é o entrevistado e qual é a importância das entrevistas nessa reportagem. Então, eu vou ler esse trecho junto com vocês e enquanto eu leio, vão entendendo onde está o entrevistado, quem é o entrevistado, como que vocês sabem que é a fala do entrevistado, vão refletindo sobre isso que depois vocês vão escrever a resposta, ok? Vamos à leitura do trecho. Além de ser um grande problema ambiental, as queimadas acarretam em uma série de prejuízos à saúde humana. É o que explica o professor da Unifespa, Carlos Podalírio, doutor em pneumologia. Por conter vários elementos tóxicos ao nosso organismo, a fumaça liberada durante as queimadas agrava algumas doenças respiratórias, como a asma, bronquite, sinusite, rinite e a doença pulmonar obstrutiva crônica DPOC. Então, agora que vocês já releram o fragmento, vocês vão escrever quem é o entrevistado e qual é a importância das entrevistas nessa reportagem. Escrevam e eu já volto.
Então, voltando aqui, vamos corrigir a atividade. O entrevistado da reportagem é o professor Dr. Carlos Podalírio. Por ser doutor em pneumologia, ele comentou sobre os malefícios que a fumaça das queimadas causa no organismo, o que acrescentou mais informação e credibilidade à reportagem. Então, o repórter se preocupou em procurar alguém que entendia do assunto para colocar em sua reportagem. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido e até a nossa próxima aula.